Olá, boa noite. Começando mais um programa Papo Sério aqui pela TV Ativa. Hoje recebendo o secretário estadual adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Volney Costa. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite, Elismar. Boa noite aos telespectadores. Né? Bom, 25 hectares, 75 mil toneladas é o que se prevê para a colheita da soja esse ano, que já começou, né? O que isso representa para o Estado, secretário? Olha, é um marco, né? Colheita da soja, da forma que está sendo conduzido esse ano. Também a questão climática, né, Elismar? Porque ano passado houve uma frustração na questão do plantio em geral, né? Devido à estiagem, as fortes estiagens, castigou nosso estado e as queimadas, né? Desde o pequeno produtor, desde a fruticultura, toda a parte de agricultura foi prejudicado por questões climáticas. E acabou atingindo a soja também, né? Com certeza. A soja ano passado, o que aconteceu? Tivemos uma frustração de safra, né? Foi pouco, né? A colheita foi pouco, mas esse ano a gente já está colhendo a soja, os produtores estão aí no campo colhendo e a previsão aí é que todo se feche, né? Quando fizer toda a colheita de soja, mais de 50 sacos por hectare de soja. Aí tem 3 mil quilos aí, acima de 3 mil quilos, em média 3 mil quilos de soja por hectare, que é muito bom para o nosso estado. E essa quantidade, né, de áreas aí, 25 mil hectares, a gente espera que próximo ano já essas pessoas que estão aqui no estado já estão pensando em aumentar suas áreas, né, e estamos recebendo visitas e também muitos empresários comprando já, negociando já terras, né. Temos também um fator positivo que o governo do estado, agora ele pode passar as terras em definitivo, né, o título definitivo para os proprietários. O que isso oportuniza para o setor? Oportuniza segurança jurídica. Com isso eles podem fazer os financiamentos, as instituições financeiras, elas precisam dessa documentação para elas poderem fazer financiamento da produção deles, do plantio, da compra de implementos, de máquinas, né, na compra de adubos. Então eles precisam desse financiamento e aí eles precisam da documentação da terra, que o governo do estado, através da governadora Sueli Campos, já vem aí trabalhando fortemente desde o ano passado e agora se concretizou e está finalizando essa questão para poder passar os títulos definitivos para os produtores rurais. Qual é a expectativa de crescimento para o próximo ano? Olha, a gente tem uma expectativa junto com o setor empresarial aí, eles estão em torno de 50 mil hectares, né? Nossa, o dobro? Dobrar essa área, né? Pode chegar a mais, mas é uma expectativa já aí me pergunta assim, mas essa expectativa é baseada em quê? É baseada, como eu lhe falei, já os próprios produtores que já estão bem satisfeitos e já planejam, né, aumentar, então eles já sabem a quantidade que eles vão aumentar e as possíveis também já investidores que já estão sinalizando positivamente que vão plantar áreas e fazer a compra de insumos para poder plantar essas áreas. Então isso já sinaliza aí, já está sinalizando em 50 mil já de agora já. Nós estamos na colheita desse ano ainda. Qual que é o destino dessa soja, secretário? Olha, o destino dessa soja a gente dentro do Brasil ainda, né? É uma parte eles estão negociando aqui para os mercados aí compradores, como o Grupo Marge, né? E também a gente está tentando, negociando para a gente poder, uma parte dessa soja a gente também deixar no nosso estado, né? Mas para isso a gente está também trazendo investidores na questão da indústria, né? Então, para viabilizar a indústria, precisamos aumentar essas áreas. Precisamos que essas áreas sejam bem maiores para a gente ter aquela quantidade que uma indústria viabiliza a indústria. Com isso, a gente visualiza e a gente planeja poder fomentar todo o setor agrícola do estado de Roraima. E aí vem a criação de pequenos animais, por exemplo, a questão de ração. Nós vamos baratear, porque um dos insumos principais é a soja, né? Fonte de proteína, para você poder fazer a ração. E a ração hoje, o que acontece no nosso estado? Nós trazemos rações de outro estado. E mesmo você tendo uma indústria hoje instalada, quando não tem
matéria-prima aqui no estado, ela se torna mais cara, produzindo a soja aqui se torna mais cara do que a ração, a ração aqui no estado, você tem que comprar a matéria-prima de outros estados. Então, a que é produzida aqui se torna mais cara que a ração que vem de fora. Já com o incremento, né, e o aumento aí dessas áreas, desses plantios de grãos em geral, que vem o milho, né, e aí a gente consegue baratear a ração. E aí você viabiliza a criação de pequenos animais. É o que a gente chama transformar proteína animal em proteína vegetal em animal, né? O que a gente vem chamando e às vezes explicando melhor seria isso aí. Você ter a proteína vegetal, industrializar ela, fazer uma ração, você poder dar para os animais e aí depois você ter a carne dos animais para a gente comercializar. Quando se fala em indústria, a vinda de indústria para o estado, você pensa logo na energia, né? É necessário que tenha uma energia, que se resolva primeiro essa questão da energia para que essas indústrias venham? Olha, isso aí também está sendo trabalhado pelo governo, tá, de uma forma séria e também com alguns resultados, né? E o governo tem uma questão, hoje nós temos uma energia e a gente precisa ter aquela não é meu setor, mas o que a gente necessita no meio agrícola, essa energia. E a gente conversando com o governo, conversando com os produtores, a gente conversando com os produtores, a gente está já tentando via federal, fontes federais, a governadora já conversou, já está fazendo reunião, já está marcando próximo, já está pegando também as pessoas que são responsáveis, que são os técnicos que entendem essa área, para poder mostrar ao governo federal a necessidade e a urgência, né, da interligação que a gente tem com o resto do Brasil, para assim resolver definitivamente a questão energética do nosso estado. Bom, além dos grandes produtores de soja, o governo também tem o programa Soja Familiar, não é isso? Como é que funciona esse programa, secretário? Isso. E esses números já estão inseridos aqui, né, nesse programa também? Olha, Soja Familiar já está inserido, sim. Né? A gente vê as pessoas, alguns agricultores solicitaram, isso foi da necessidade da solicitação também dos produtores familiares. Eles necessitam se inserir no mercado do agronegócio, né? Apesar de ser agricultura familiar, mas a agricultura familiar faz parte do agronegócio. Ela fomenta. Vou lhe dizer uma coisa, no banco, nas instituições financeiras, 67% dos financiamentos são para a agricultura familiar aqui no estado de Roraima. O Banco do Brasil ele já mostrou as planilhas para a gente e mostrou que 67% é oriundo da agricultura familiar. Então, a gente, no PA Nova Amazônia, lá onde tem um local que é mais propício, e aí tem esse assentamento PA Nova Amazônia, Murupu, Gleba Murupu, onde selecionamos produtores com características e vontade de produzir grãos, e a partir dessa seleção eles entraram nesse programa. Esse ano foi 500, desde o ano passado nós já temos esse programa. Esse ano nós iríamos aumentar também, mas como o ano passado teve a questão da forte estiagem, então permaneceu a quantidade. Foram 515 hectares, 24 produtores da agricultura familiar, onde eles plantaram e o governo deu calcário, assistência técnica, máquinas, implementos agrícolas para preparar a área deles, né, orientar como eles deveriam fazer, e fizemos uma parceria também com a empresa privada para ela poder financiar os insumos, onde ela recebe esse valor não em dinheiro, mas ela recebe em produção, né? Se faz o cálculo e uma parte da produção é repassado para a empresa, e também com isso a empresa garantiu, a gente fechou com a empresa, ela garantiu a compra da soja do agricultor familiar. Foi assim que funcionou o programa de agricultura familiar. Tá certo. Estamos colhendo agora. A gente está encerrando aqui esse primeiro bloco e a gente volta em seguida para continuar essa conversa aqui com o secretário estadual adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Volney Costa. Não saia daí, é um instante só.
Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o secretário estadual adjunto da Agricultura, Volney Costa. Secretário, a gente falava no final do bloco sobre a agricultura familiar, sobre a soja familiar. Existe uma perspectiva de crescimento no próximo ano também desse programa? Tá bem. Já muitos outros produtores estão procurando a secretaria que querem fazer parte também, né? Visualizaram, estão ali acompanhando os produtores que plantaram e viram que deu certo. E à medida que eles plantaram, o que a gente percebe, irmão? Que eles já estão com a área preparada. Eles prepararam a área deles, toda a área mecanizaram, adubaram, né? Então estão prontos com a colheita para a gente entrar com outras culturas também. Que a agricultura familiar, ele não pode... isso foi só uma abertura, foi só um preparo de área, né? Então depois ele pode continuar se ele tiver interesse, mas ele pode também tirar algumas partes da propriedade para ele entrar na fruticultura, né? Entrar com o que ele desejar, o que ele tiver aptidão ali na propriedade, for melhor para ele, aí ele vai diversificando, né, a sua fonte de renda. Então, a sua pergunta, com isso, os outros produtores já estão procurando. Então, a gente tem uma perspectiva, sim, de aumento de área e aumentar aí outros produtores se inserir nesse programa. Lembrando também que não é todo o estado, não é todas as regiões que pode se plantar grãos, né? Então, tem que, aquilo que eu falei no início, tem uma pré-seleção, tem a aptidão do produtor, né, o local, a região, né, o solo. Esses fatores a gente vai analisando e a gente orienta, porque a gente tem interesse que o produtor, a partir do seu plantio, a partir da agricultura que ele desenvolva, ele cresça e ele tenha uma fonte de renda. E não ele tenha ele fique frustrado. Então é necessário que ele vá crescer e ganhar seu dinheiro. A agricultura, respeitando o meio ambiente, tendo ali sua propriedade como uma fonte de renda constante, né? Não pare, para a gente sair daquela questão que hoje o governo vê, a governadora determina, que a gente faça de tudo, parte técnica, para desenvolver a agricultura. Sair daquela economia do contra-cheque, né? E a gente passe a ter as pessoas independente da questão do governo para poder ter sua renda. Muito se falava, se fala ainda que com apoio adequado, aliado às condições favoráveis, clima, solo, Roraima poderia se tornar a nova fronteira agrícola do país. Isso já é realidade do Estado, secretário, ou ainda falta alguma coisa? Não, isso é uma realidade, sim. Isso é uma realidade. A nova fronteira agrícola tivemos aí na colheita da soja, tivemos a participação do Canal Rural e Notícias Agrícolas, né? Meios de comunicações que levaram essas informações de Roraima para os estados produtores, né? Do sul do país, centro do país e aí sudeste do país. E a gente está recebendo visitas, diversas visitas, ligações de investidores, produtores, pessoas que estão lá e já produzem e eles visualizam aqui como uma nova fronteira agrícola. Inclusive aqui é uma informação interessante. A gente, em conversas, em debates, a gente vê que tem a terceira safra. O que seria essa terceira safra? Aí as pessoas, não, vai produzir 3 vezes ao ano. Não, o produtor que ele está lá num grande centro, que ele já está estabilizado, ele viabiliza uma terceira safra. Ele produz 2 safras lá e aqui é entre safra deles. Né? Aqui é entre safra de todo o Brasil. Quando o Brasil deixou de produzir, colheu, aqui começa a plantar. E aí a gente começa a colher e plantar na época que ninguém tem no restante do país. Então eles vão trazer, eles já estão pensando nessa logística de trazer alguns maquinários, algumas coisas que estão paradas lá para poder investir aqui em Roraima. E temos aí a questão das fronteiras, né? Nós temos aí Venezuela, que hoje é complicado, questões políticas do país, mas não deixa de se pensar em uma saída, a questão dos portos, futuramente. E temos aí a Guiana, que podemos também sair aqui para principais compradores aí, Europa, Estados Unidos. Bom, a Venezuela passa por um momento, né, que pode, daqui mais alguns meses, acontecer uma mudança, né? A gente espera que isso aconteça. Secretário, o estado de Roraima já foi um grande produtor de arroz, mas aí com a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, acabou expulsando alguns produtores daqui, né?
Mas agora o Estado vive uma nova realidade, né? Com essa condição do governo poder fazer a titulação das terras e tudo mais. O senhor acredita que, ou o governo já tem plano nesse sentido, de que o Estado possa retomar essa situação de grande produtor de arroz, que agora a gente está importando o arroz muito mais caro de outros estados, né? Você fala um ponto interessante. Nós temos a produção de arroz, né? Mesmo com essa questão, nós temos uma produção e é uma produção forte. São produtores que ainda estão aí, estão produzindo e tem uma questão de valor de preço, você falou. O governo não esqueceu também isso aí. A gente vem trabalhando e tem um resgate da 215, a lei 215. O que é essa lei? Ela dá incentivos para a produção. Incentivo na compra de equipamentos, incentivo na compra de insumos, incentivo na compra do combustível e aí também tem a questão do IPI, Imposto de Produtos Industrializados, que é o que encarece a questão do arroz. E a gente teve aqui, a gente conseguiu mostrar para o Conselho Fazendário, né, que são todos os secretários de Fazenda se reúnem, a gente conseguiu mostrar a questão que a gente necessita de um incentivo, num abate na questão do IPI. E a gente conseguiu 5,5%. Né? Então, com essa 215, essa revitalização da 215, a gente tem esse abate para poder baixar o preço do arroz aqui em Roraima. Né? Temos também, vamos ter agora, no próximo mês, vamos ter uma reunião aqui em Roraima com todos os secretários de Fazenda, que vai ser a reunião do Conselho Fazendário, vai ser em Roraima. Isso é um mérito do governo, é um mérito da governadora Sueli, onde ela busca e está trazendo essas questões para se mostrar a realidade local e mostrar a necessidade dos agricultores aqui, mostrar que a nova fronteira agrícola tem a necessidade de ter ações diretamente para o homem do campo aqui, para a gente poder mesmo despontar. A gente já tem clima, né? A gente já tem solo, a gente tem uma localização privilegiada e aí estamos trabalhando na questão de políticas públicas. Tá certo, então. Nós estamos conversando hoje com o secretário estadual adjunto da Agricultura, Volney Costa. A gente volta no próximo bloco para falar sobre a Expofé, falar sobre a Feira do Produtor. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério aqui pela TV Ativa, hoje recebendo o secretário estadual adjunto da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Volney Costa. Secretário, já está definida a data, a realização da Expofé esse ano? Já, foi lançada em maio, né, pela governadora Sueli Campos. Ela lançou, junto com a febre aftosa, foi lançada dia 5 a dia 12 de outubro. Né? E é um grande evento, é um evento que a gente busca fazer negócios, é uma feira de agronegócio, é uma feira onde a gente está colocando lá dentro toda a parte de agricultura que possa possibilitar às pessoas da área elas fechar contatos, elas fazerem no próprio evento, movimentar, né, o que ela tem para comercializar, ali ela fazer já o seu comércio. Aí nós vamos ter leilões na Feira do Produtor, nós vamos ter a exposição de produtos, nós vamos ter a questão de toda a logística, todos os entes financeiros, contando com a FE, que a governadora também ativou, né, nesse mandato agora, a agência de fomento, que é onde a gente consegue tem um subsídio para a gente poder levar o crédito para o pequeno produtor, que vai estar presente lá na Expofé também, com ações diferenciadas, os bancos também, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, são parceiros que nós já nos reunimos com eles e estamos buscando novidades. Então, que os produtores, que as pessoas do meio fiquem preparados, que lá se preparem, procurem já agências para ver questão de documentação, porque tem um rito, né, dentro do banco, que ele precisa daqueles documentos mínimos necessários com antecedência. Então, os produtores podem procurar também uma CPR, Casa do Produtor Rural, no seu município, para poder já indicar sua vontade, sua necessidade ali de financiar, e aí ele leva ao banco, já providencia os documentos,
quando chegar na feira, para a gente ter vantagens e ter diferenciais, né, do que do comum. Vai estar na feira do produtor. Né? Já existe uma perspectiva de volume de negócio para esse ano? Olha, existe sim. Ano passado a gente movimentou 25 milhões. Foi movimentado dentro da feira do produtor. Que foi muita coisa, né? Foi, porque a feira do produtor feira do produtor, a feira agropecuária, a Expofer, ela já havia 6 anos, né? Aí ia para o 7º ano, sem haver, e aí, sem ter essa feira. E essa feira é de extrema necessidade para o meio agrícola. Os grandes centros, quem viaja, quem trabalha com isso aí, sabe que nos grandes centros é essencial que tenha as feiras, porque é nas feiras que vêm pessoas de outros estados, vêm tecnologias novas, vêm implementos, máquinas, vêm créditos diferenciados para a feira. Então, ali se fecha muitos negócios, tanto durante a feira, como depois você ainda passa 30 dias, isso aí a gente já fez esse levantamento, após 30 dias da realização da feira, ainda está sendo fechado negócios da feira, né? E tem, como eu lhe falei, eu tinha esquecido de falar, mas os bancos já sinalizaram que tem linhas de crédito específicas para feiras agropecuárias, né? Então eles vão estar lá, que aí facilita ainda mais, né, juros mais baixos para o produtor rural. Foi 25 milhões ano passado, esse ano deve chegar a quanto? Esse ano a gente está com perspectiva de 50 milhões, mas entenda, essa perspectiva de 50 milhões de movimentação é uma perspectiva que nós fazemos baseado, né, no que houve e no que nós estamos planejando. E isso a gente coloca com todos os problemas que a gente imagina antes de acontecer. Isso pode ser superado e muito. Né? A nossa expectativa é que se supere isso e muito. Tá certo. Vamos falar agora sobre a feira do produtor, né? A SEAPA que administra ali aquelas feiras do produtor e também do Passarão. Eu tenho observado algumas reclamações às vezes, notícias de telejornal. Como é que está a situação da feira do produtor hoje e da feira do Passarão? Bom, importante isso para a gente poder fazer essa prestação de contas e divulgar o que está sendo feito. A feira do produtor, da gestão de 2015 da governadora Sueli até hoje, ela já foi implementada muita coisa. Eu vou lhe dizer o quê? Existe um TAC de 2002, a questão é essa que todo mundo me pergunta, questão judicial. Existe um TAC que foi firmado lá em 2002. E esse TAC, no passar dos anos, os governos esqueceram de cumprir com esse TAC. Do ano passado para cá, já cumprimos mais de 70%, em 1 ano e meio, já cumprimos mais de 70% do TAC. Nossa. Né? É questão de cursos, por exemplo, manipulação de alimentos, como gerência do estabelecimento, entre outros cursos, higiene, limpeza da feira do produtor. Adotamos dinâmicas diferenciadas por questões que a gente via que não estavam funcionando. Fizemos novos contratos de empresas que não estavam ali capacitadas para poder fornecer aquele trabalho de retirada de entulhos, de lixo. Então, nós substituímos, contratamos uma nova empresa, essa também já não estava atendendo conforme era a necessidade da feira, por questões, não sei dele, mas foi substituído, já foi feito um novo contrato, onde dobrou a capacidade daqueles containers, de caminhões para pegar os lixos. Fizemos contratos com empresa particular, onde a empresa particular ela faz a questão do esgoto, da parte interna da feira. O governo do estado, como eu disse para você, a governadora entende, pediu. O governo do estado é uma coisa só, não existe secretarias diferentes, existem secretarias que cuidam de assuntos diferentes. Mas a CAE veio nos ajudar, ela está em parceria também na parte externa e o que precisar, se a gente tiver uma emergência na parte interna, na questão do esgoto. Então, tem diversas ações que estão sendo realizadas na feira. Eu poderia, como o tempo é curto, a gente não tem como falar todas, mas eu quero falar outra coisa importante. Existem questões estruturantes, reformas estruturantes na feira. Essas não aconteceram ainda, mas já foi aberto processo, inclusive a reforma do galpão das bananas, já houve licitação e já tem um ganhador. E aí está se seguindo os trâmites legais para poder se iniciar a obra. Eu quero lembrar que, para as pessoas saberem, porque assim, poxa, mas por que ainda não reformou? A gente pegou e tinha um projeto. Esse projeto não atendia mais a reforma naquele galpão e nem da área dos peixes, carnes
banheiros, né, e frigoríficos, a parte de carnes ainda, de carnes lá dentro. Então, esse projeto que tinha só do Galpão da Banana não atendia mais. Então, teve que ser refeito. A parte de engenharia teve que ir lá avaliar, refazer todos os projetos, submeter aos trâmites legais para a gente poder abrir um processo, abrir nesse processo fazer a licitação. Isso já foi feito na parte das bananas. E agora já também está para a licitação a outra parte que é de reforma dos peixes, carnes e banheiros. Então isso aí está ocorrendo, estamos fazendo. E a Feira do Produtor hoje já tem outro aspecto. Muitas pessoas falam e dizem, mas a feira é isso, a feira não está atento, mas vá visitar, eu convido, você visite a Feira do Produtor hoje e veja como é que está a Feira do Produtor. Né? Até mesmo os feirantes, a gente está fazendo uma gestão participativa, está chamando eles, participando, perguntando deles o que seria melhor e também educando todos os feirantes, porque a feira é 50% governo e 50% as pessoas que estão ali comercializando. Então eles precisam ter os cursos, eles precisam saber trabalhar e precisam cuidar do seu box. Para oferecer cada vez mais melhores produtos para a população, né? Melhores produtos, melhor aparência do local, isso aí depende, parceria, governo e os feirantes. A gente está trabalhando junto, graças a Deus eles estão correspondendo a essa nova gestão, a esse novo modelo de trabalho. Secretário, quero agradecer a sua presença aqui no Papo Sério e convidá-lo a vir outras vezes, assim que tiver novidades, esteja à vontade, pode retornar à TV Ativa, ao programa Papo Sério. Obrigado, agradecer a todos. Estamos aí, espero ter correspondido um pouco e responder, porque a gente tem que prestar contas à sociedade, a todos, do que está sendo feito no setor público. Muito bem, nós conversamos hoje com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, adjunto Volney Costa. A gente encerra por aqui, agradecendo a sua audiência e prometendo voltar no próximo programa. Então, até lá e boa noite.